Imagina, começo de 2017. Tá todo mundo falando de Beyoncé grávida de gêmeos, música estourando nas paradas, clima de pré-Super Bowl, uma rotina normal. Aí do nada, o Wikileaks começa a postar uns tweets bem estranhos. Não era denúncia, não era documento, era é tipo um enigma. Um dos tweets perguntava: o que é Volt 7? Junto com uma foto de cofres de sementes na Noruega. Depois, outro tweet, outra pergunta, outra imagem aleatória que dizia: cofre nas é, é isso mesmo. Teste de motor, vírgula, jornal fake. Aí 3 pontinhos. E ficou nisso por dias. Aí a galera começou a teorizar tudo. É coisa de eleição, é teoria da conspiração. É tipo aqueles puzzles da internet, né? Aqueles enigmas. Só que ninguém fazia ideia do que vinha depois. Quase um mês depois, sem aviso nenhum, o Wikileaks solta um link de arquivos criptografados. A senha foi liberada no dia seguinte. E aí, explodiu o que era Volt 7. Quando abriram os arquivos, eram 8.761 documentos secretos da CIA. Isso levou ao maior vazamento da história da agência. Era basicamente um manual completo de como a CIA invade os dispositivos. Agora, para não ficar técnico demais, pensa assim, eles tinham um arsenal digital, e eu vou traduzir as principais ferramentas para algo simples. O Hive era tipo um painel de controle. A CIA infectava um computador e depois consegue mandar comandos para ele à distância. Scribbles, isso aqui, escondidas em documentos para depois saber quem abriu. O Fine Diffin, que eu acho que é assim que se pronuncia, era um malware disfarçado. É tipo um programa falso que parecia coisas normais. Por exemplo, um navegador ou um player de vídeo, mas infectava o PC. Um Sonic Screwdriver era um ataque antes do sistema iniciar. Ele mexia no firmware, eu acho que é assim que se fala. É a parte mais básica do computador. O Night Skills, me perdoe pelo meu inglês, ainda não está apurado, mas ele era um controle de Mac, de iPhone via Mac. Ele infectava o computador e pegava o celular conectado. Agora, o Whip Angel, talvez o mais bizarro, ele transformava as TVs Samsung em dispositivos de escuta, mesmo desligadas. Cara, isso é brabo. Agora um ponto importante, isso não era espionagem em massa, tipo filme. Na maioria dos casos ele precisava de acesso físico no dispositivo, pelo menos uma vez. Ou seja, ele era mais usado em operações específicas. Mesmo assim, o nível de controle era, porra, absurdo. Eu fico com medo, né? Eu sei que a gente tem que sempre permitir o hacker, quando o hacker quer entrar, alguma coisa assim, a gente tem que dar uma permissão, seja no e-mail, alguma mensagem, algum link clicável, mas vai que passa batido. Vai que a gente clica achando que é uma coisa e é outra, né? Oferta das Casas Bahias. E a gente tá sendo usado, infelizmente, né? E a loja não tem nada a ver com isso. Pelo menos até onde eu sei. Enfim, isso levanta uma comparação rápida. Vocês lembram que vazaram que a NSA espionava até líderes brasileiros, incluindo a Petrobras? O governo brasileiro reagiu às denúncias de que a espionagem dos Estados Unidos atingem as comunicações da presidenta Dilma Rousseff. É a mesma lógica, só que a Volt 7 mostrou as ferramentas corretas, as ferramentas exatas. Você deve estar se perguntando quem vazou, por quê? Depois do choque inicial veio a pergunta óbvia: quem foi? Porque isso não veio de fora, isso veio de dentro. Lá ele. O principal suspeito foi um cara chamado Joshua Schultz, que era engenheiro e trabalhava na divisão de inteligência da CIA. E mais importante, ele tinha acesso administrativo ao sistema inteiro. Ou seja, ele literalmente tinha a chave de tudo. Agora começa a parte que parece roteiro de série. O ambiente ali dentro da equipe não era aquele ambiente militar, aquele estereótipo de ambiente militar. Era quase uma startup. Piada, apelido zoado, tudo que você vê em uma grande startup aí. Um clima até saudável. Só que Schurt era um cara difícil. Opinião forte, um comportamento meio agressivo. E aí ele começou a bater de frente com um colega chamado Amal. E aí acabou que virou pessoal, né? Uma troca de insulto, acusações. E em certo ponto, Schurt alegou que recebeu ameaça de morte. Ele fez uma denúncia interna. E a resposta da CIA foi: resolve entre vocês aí. Tem nada a ver com isso. Isso irritou ele no nível absurdo. Ele levou esse caso pra justiça civil. Botou até ordem de restrição contra o colega, né? E pra si isso foi um desastre, né? Um problema interno virando caso público. Resultado, separaram os dois. Mas o estrago já estava feito. O Schurt, ele se sentia perseguido, desvalorizado e principalmente ignorado. Depois dessa sequência de conflitos, o acesso dele foi sendo reduzido. Só que antes disso, ele tinha um controle de todo o sistema. E é aqui que entra a parte crítica. Segundo as acusações, vamos lá,
Ele manteve um acesso escondido, tipo uma porta dos fundos, usou uma senha simples, que era King Josh 3000. Entrou no sistema, pegou um backup completo de março de 2016 e tentou apagar os rastros. E esse backup que eu falei bate exatamente com o que foi divulgado nesse caso Vault 7. Nos vazamentos da Vault 7. Ou seja, não foi um vazamento gradual, foi um dumping completo. Dias depois do vazamento, o FBI já suspeitava dele. Eles foram até o apartamento, mas não aprenderam nada de imediato. Só observaram e depois chamaram ele para conversar. Enquanto ele estava no café, falando tranquilamente com os agentes, outro ponto importante, calma. O outro time estava pronto para invadir o apartamento dele. Quando finalmente analisaram todos os dispositivos dele, encontraram um negócio interessante e inesperado. Um diretório criptografado, cerca de 50 gigas. Quando finalmente eles conseguiram abrir, tinha um material ilegal envolvendo menores de idade. E mais, ainda tinha registro de conversas e interações guardados. Entre outras coisas, né? Arquivos relacionados, tinha um monte de coisa ali absurda. E isso muda completamente o caso. Ele primeiro foi preso por isso, não pelo Vault 7. Na prisão, o comportamento dele continuou instável. Ele conseguiu um celular contrabandeado, criou perfis online, vazou informações fingindo ser outras pessoas, entrou em contato com jornalistas, chegou a mandar textos pro próprio Wikileaks. Depois ele foi colocado em confinamento solitário. Durante o julgamento, a acusação mostrou acesso ao sistema, o backup específico e a tentativa de apagar os logs. Mas o caso era técnico demais. O jurado comum não entende esse tipo de sistema. Resultado: primeiro, o julgamento deu inconclusivo. Depois ele decidiu se defender sozinho no segundo julgamento. E aí ele foi condenado em tudo. O Joshua Schultz recebeu cerca de 40 anos de prisão. E aqui tem um ponto que chama atenção. Relatos antigos mostram que ele já tinha um comportamento problemático desde antes. Dificuldade, interações sociais, entre outras coisas. E mesmo assim ele chegou em um dos sistemas mais sensíveis do mundo. Agora pensa comigo. A maior agência de inteligência do planeta, com um orçamento bilionário, sistemas isolados da internet, controle de acesso. Tudo isso foi comprometido por uma única pessoa por causa de um conflito interno. Isso não é sobre tecnologia, é sobre falha humana, porque não importa o quão avançado é o sistema, se alguém de dentro quiser quebrar e tiver acesso suficiente, ele quebra. E aí fica a pergunta real: se até a CIA passa por isso, qual é o nível real de segurança que a gente tem hoje? Quantas coisas parecidas nunca vieram a público? Gostou desse vídeo? Like, se inscreve no canal e até uma próxima oportunidade. Em algum canto da tela tá o meu último vídeo. Um abraço.